Respondendo aí sua pergunta. Pontua 11 exatamente o que de aconteceu. novembro de 2023. Estávamos almoçando. Ana Hickman, eu e Alezinho. Ana Hickman sentada aqui, Alezinho aqui e o Alexandre aqui. Ao quase final da refeição, Ana Hickman abordou um assunto muito triste com o Alexandre e o Alexandre começou a chorar compulsivamente. Você pode falar o que ela falou ou não? Você prefere não Ela falar? estava tratando que talvez nós tivéssemos que deixar aquela casa. E o Alexandre ficou absolutamente consternado e chorando muito, de uma maneira que eu nunca vi. E Ana Hickman já estava alcoolizada. Vale ressaltar que parte das vezes que Ana Hickman me destratou, ela já se encontrava alcoolizada. E você tinha bebido também na Eu ocasião? não faço ingestão de álcool há 6 anos. Ótimo. Então, o problema de ter uma conduta diferente, induzida pelo consumo de álcool, cabe a Ana Hickman, como coube nesse dia mais uma vez. Mas ela estava nervosa, ela estava triste? Não, ela estava já alcoolizada e falando mais do que devia com uma criança de 9 anos, um assunto nevrálgico ao final de um almoço de sábado, que não é lugar de você tratar. Você não trata de um assunto nevrálgico à mesa, ao final de uma refeição, com uma criança de 9 anos. Primeiro que você não trata de assunto financeiro com uma criança de 9 anos. Mas seu filho conseguiu ter a dimensão do que estava acontecendo, porque é uma criança de 9 anos. Ótimo. Uma coisa é você falar assim, eu vou me mudar. A gente vai se mudar. Não, mas muito bem colocado por você. Graças a Deus alguém teve essa iniciativa. Você não trata de assuntos financeiros, ainda mais sendo má notícia, para uma criança de 9 anos. Uma criança de 9 anos, ela é passiva da sua condição financeira, onde você tem dois caminhos. Ou você tem o que prover ou que você não tem o que prover. Você chegar no mérito para uma criança de 9 anos, ao final de um almoço de sábado, e abordar que você ia ter que se mudar de casa por conta disso, por conta daquilo, você causou um trauma na criança e abordou o assunto de maneira errada, desnecessária. Ainda que fosse o caso, o Alexandre tem uma psicomotricista que o acompanhava, que se pedisse a sugestão de uma profissional para saber como abordar o assunto, mas também não é o forte da Ana Hickman, porque ela também acha que ela entende mais do que uma psicomotricista, que uma psicóloga, que é a cara dela fazer isso. Posto isso, quando o Alexandre começou a chorar muito, eu levantei da mesa e fui para o meu quarto. Passaram-se uns 20, 25 minutos, eu voltei e o Alexandre continuava chorando e a Ana Hickman falando na orelha dele. Onde eu disse, Alexandre, você pega o seu iPad, vá até a galeria que eu preciso conversar com a sua mãe. Ele saiu da cozinha e foi para a galeria. Nisso, a discussão começou a ficar muito acalorada. A Ana Hickman já começou a proferir ameaças e injúrias. Essa discussão ela foi se tornando um pouco mais acalorada, aonde ela, acredito que por conta do estado que ela se encontrava, né, completamente já alcoolizada, porque você imagina 40 graus, você tinha um calor infernal, ela já feita a ingestão de mais de uma garrafa de vinho tinto, ninguém fica normal, né? Aonde ela já saiu para a churrasqueira ameaçando que ia chamar a polícia, eu entrei em desespero. Falei, mas você vai chamar a polícia para que isso vai virar um escândalo nacional? Para que você está fazendo isso? A gente está conversando. E a discussão correndo, onde ela, ao voltar ameaçando chamar a polícia, passou pela porta, ela foi fechar a porta, eu segurei a porta com o pé, o trinco bateu na interseção do braço dela. E aí ela pegou, fechou a porta e ligou para a polícia. Posto, ela ligou para a polícia, eu imediatamente liguei para o advogado, o advogado falou, vai embora daí que você vai ser preso. Tá. A segunda versão da Ana Hickman, você tentou invadir a casa pela janela. No Domingo Espetacular. Essa eu não tinha escutado ainda. Eu ouvi ela falando que você ameaçou pular a janela enquanto ela ligava para a polícia. Tá. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190. Isso eu não tinha escutado, eu já escutei todos os absurdos. Tá, depois eu verifico se realmente, se eu entendi certo, mas eu entendi isso da entrevista do Domingo Espetacular. E isso não ocorreu depois disso, e também que você chegou a entrar de novo na casa e bater na porta pedindo para falar com ela enquanto ela chorava com a
com a funcionária e com a Lezinha. Depois que eu falei com o advogado, ela foi se trancar no quarto com as empregadas, com as 2 colaboradoras, que, inclusive, que fique claro, testemunharam a meu favor, tanto a Maria quanto a Valéria, a cozinheira e a arrumadeira, afirmando, e isso consta nos autos, que nunca houve, e tampouco aquele dia, houve agressão física. Isso não sei se você teve a oportunidade de se inteirar disso. Eu vi o depoimento de uma delas dizendo que estava no quarto no momento da briga e que ouviu, mas que nunca presenciou... Não, da cozinheira Maria, você teve acesso? Não. Tá. Então tá. Esse é muito interessante de você ter. Porque ela estava no momento dos fatos. Sim, e lá ela foi muito clara. Uhum. Não houve agressão no dia e nunca houve agressão anteriormente. O que houve no dia foi uma discussão acalorada. Ponto. Acabou. E depois, então, que a Ana Hickman, eu peguei e fui embora. E falei, Ana, por favor, abre essa porta, a polícia vai chegar. Não, aí ela não abriu a porta, estava ela, as 2 empregadas de horazinho dentro do quarto, eu peguei e fui embora. E fui embora para São Paulo e nunca mais voltei para casa. E já tinha ocorrido dela ameaçar você de chamar a polícia? Uma vez ela fez isso, mas não deu sequência. Por qual motivo? Ela se sentiu ameaçada, segundo ela? Segundo a versão dela? Seria interessante perguntar para ela. E tem também um ponto desse momento que ela fala que você tentou dar uma cabeçada nela durante a briga, correto? Tá. Vocês estavam próximos um do outro? Como que era? Qualquer pessoa que tem qualquer noção de briga sabe que tentar dar uma cabeçada, não existe isso. Ou você dá uma cabeçada, ou você não dá uma cabeçada. Você não fica perto de uma pessoa ameaçando dar cabeçada. Uhum. Tanto que uma cabeça está perto da outra. Se você ameaçar bater com a cabeça, né, de alguma maneira na cabeça da outra pessoa, você acaba atingindo. Você não tem como ameaçar. Então, isso já faz parte do folclore da Ana Hickman, né? Mas vocês estavam próximos o suficiente para ela, de repente, ter esse medo? Eu prefiro que você pergunte para ela. Eu sei que a única coisa que eu fiz com a Ana Hickman foi discutir com a Ana Hickman. De longe mesmo. Discutir... Nessa distância que nós estamos. Certo. Tá, e depois disso, aí começou todo o problema, né, maior ali. Porque aí ela foi até a Santa Casa. Ela foi à Santa Casa, ela não relatou agressão à Santa Casa. Uhum. E na Santa Casa foi laudado trauma por queda, sem interferência de ação humana. Laudo por queda? Foi o que foi laudado. Está lá no laudo. Laudo por queda, trauma ocasionado por queda, sem interferência de ação humana. Esse foi o laudo do dia 11 de novembro. Uhum. Já fazendo parte da premeditação da Ana Hickman, no dia 22 de novembro, quando ela entrou com a medida protetiva e me acusou, ela e seus advogados, covardemente, injustamente, de eu ter uma arma em casa, ela também fez um laudo do IML. Só que esse laudo do IML foi feito por telefone. Ela não esteve no IML. E não o suficiente ela ter feito o laudo por telefone, o laudo não teve foto e registro fotográfico algum. Então, ele foi um laudo encomendado, o que, inclusive, faz parte da nossa defesa. Mas isso é autorizado pela lei, você sabe dizer? Lógico que não, está completamente em desacordo. Nem se pegassem o laudo da Santa Casa? Se pegassem o laudo da Santa Casa, iam laudar que foi trauma por queda sem interferência humana. O laudo do dia 22 deu lá que houve um hematoma, mas o laudo foi feito por telefone. Uhum. Sem registro fotográfico, o que dá ao laudo total falta de consistência. E você imaginou que, quando aconteceu essa briga, você imaginou que seria outra briga que estava acontecendo e que vocês logo iriam se acertar? Ou você, no momento em que você teve que sair da casa... Eu achei que seria mais uma briga. Você achou que seria mais uma briga. E aí você foi surpreendido pelo quê depois disso? Você foi para a casa de vocês aqui em São Paulo? Sim. E aí você recebeu em casa alguma notificação? Como que foi? No dia 23, eu fui à delegacia de Itu, fui convocado pela delegacia da mulher a depor. Assim que eu cheguei na delegacia de Itu, a delegada disse que eu teria que ser revistado porque havia denúncia que eu andava armado. Eu fui revistado, não acharam arma. Revistaram meu carro, não acharam arma.
Aí a própria delegada disse, eles estão invadindo agora o seu apartamento em São Paulo em busca de arma. Onde você estava morando. Isso. Aí a polícia arrombou o meu apartamento e não achou arma nenhuma. Portanto, a denúncia da Ana Hickman caiu por terra. Então, lembrando, uma agressão que não houve, eu corri risco de ser preso. Primeira vez. Denúncia sobre porte de arma que nunca existiu. Segunda vez. Então, 2 vezes, até o dia 23 de novembro, a Ana Hickman tentou a minha prisão. Você tem ideia da gravidade do que isso representa, Júlia?